Bom dia, gente. Vamos fazer a correção da nossa atividade de redação da última aula, ok? Atividade da página 15. Essa atividade é uma continuação, na verdade. É uma atividade sobre o texto. Só voltar aqui no texto. Sobre o texto Visitando Comunidades Ribeirinhas no Amazonas, que nós fizemos a leitura. Esse texto é um relato de viagem, como eu disse para vocês na nossa última aula, que relata a viagem de uma pessoa a Manaus, onde ela foi conhecer, né, algumas comunidades ribeirinhas que vivem em torno da cidade, mais afastado, né? Afastado do centro urbano. Nós falamos sobre os rios Negros e Solimões, sobre eles formarem o rio Amazonas, sobre o fenômeno das águas que não se misturam. Vocês lembram disso tudo, certo? Então, nós vamos direto para as questões agora. A questão 9 pergunta o seguinte. Pergunta não, aliás, fala o seguinte, né? Assinale a alternativa correta sobre o gênero relato. Então, você tem relato de viagem. Então, você tem duas alternativas aqui, você ia marcar a que estivesse correta no que diz respeito ao relato de viagem. É um texto que narra aventuras fictícias vividas por um personagem durante uma viagem, ou é um texto em que o autor relata as experiências vividas por ele mesmo durante uma viagem. Segunda opção, né? É um texto em que o autor relata as experiências vividas por ele mesmo durante uma viagem. Não é a primeira opção exatamente por falar sobre aventuras fictícias. E um relato de viagem não é um texto fictício. Então, se você vai escrever um relato de viagem, você vai escrever sobre uma viagem que você fez, certo? Então, você vai marcar a segunda opção. Questão 10. Onde esse relato de viagem foi publicado? Esse relato foi publicado no site Seven Continents, One Passport, ou seja, 7 continentes, um passaporte. Como é que você sabe disso? Você sabe disso lá pelos créditos do texto. Se eu voltar aqui. Aqui, ó. Onde diz Péricles Rosa, que é o nome da pessoa que escreveu, visitando comunidades ribeirinhas do Amazonas, 7 continentes, um passaporte, 5 de junho de 2016, disponível em www.7continentesumpassaporte.com/visitando, etc, etc. Então você sabe que é no site, né? Esse relato foi publicado no site Seven Continents, One Passport. 7 continentes, um passaporte. Questão 11. Quem você imagina que seja o público-alvo desse texto? Então, gente, o público-alvo desse texto existe uma gama extensa de opções. Pode ser o público em geral, pode ser principalmente pessoas que gostam de viajar, pessoas que estão interessadas em conhecer comunidades ribeirinhas ou que estão interessadas em viajar para Manaus. Então, existe esse leque de opções. A questão 12, vocês vão fazer o seguinte. Observe o mapa a seguir e faça o que se pede de acordo com a legenda. Então, aqui, você está vendo aqui o mapa. E você ia fazer o quê? Você ia pintar de verde o país onde nasce o Rio Negro, de vermelho o país onde nasce o Rio Solimões e de azul estado onde se localizam Manaus e a comunidade São José. Todas essas informações podem ser tiradas do texto. Eu fiquei surpresa em perceber que algumas pessoas pintaram o país errado no que diz respeito ao local onde nasce, né, o país que nasce o Rio Negro. Eu vi algumas pessoas pintando Venezuela. Confesso que não sei por que isso aconteceu, porque o texto chega a citar o país Colômbia. Então, o país onde nasce o Rio Negro, que eu acabei de falar, é a Colômbia. Então, você vai pintar de verde aqui a Colômbia. O país onde nasce o Rio Solimões é o Peru, então você vai pintar de vermelho o Peru. E o estado, né, o estado brasileiro, onde se localizam Manaus e a comunidade São José, é o estado do Amazonas. Então você vai pintar de azul o estado do Amazonas. Colômbia de verde, Peru de vermelho e Amazonas de azul, certo? Aqui nós temos uma pequena definição sobre o relato de viagem, que só vai repetir tudo que eu já disse, né? Inclusive, eu já fiz a leitura dessa definição para vocês, que diz que o relato de viagem é um texto que tem como objetivo compartilhar as experiências vividas em uma viagem. Então, como eu disse antes, é um texto que você vai escrever para compartilhar uma viagem que você viveu
experiências que você viveu nessa viagem, ok? Então, meus queridos, a correção termina aqui. Se você tiver ficado com alguma dúvida, entre em contato, certo? Tenham um bom dia, boas atividades e até a próxima.